Olá, amigos, boa noite. Vamos aos nossos estudos, continuando o capítulo 19, o papel do médium nas manifestações espíritas. Estamos com o item 13. O fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que há nos corpos inertes animados mais do que a vida, mas também a inteligência, como é o das mesas, cestas, etc., que exprimem por seus movimentos a cólera ou a afeição? Esta é a pergunta de Kardec, né? E aí a gente vai ver a resposta para fazermos o comentário. Quando um homem agita um bastão com cólera, não é o bastão que está colérico, nem mesmo a mão que segura o bastão, mas sim o pensamento que dirige a mão, as mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o bastão. Não têm nenhum sentimento inteligente, mas obedecem a uma inteligência. Em uma palavra, não é o espírito que se transforma em cesta, nem mesmo que nela elege domicílio. Como é interessante nós conhecermos sobre o que acontece nas manifestações. A época de Kardec, a época de suas pesquisas, Kardec precisou utilizar de cestas, pranchetas, mesinhas, lápis, enfim, de alguns tipos de objetos para que a manifestação pudesse ali ser transmitida. O fenômeno que acontecia à época, até porque ainda era desconhecido dos homens e era tratado como um fenômeno, eles poderiam até imaginar que aquele objeto inanimado tivesse vida. Que vida seria essa? Porque nós sabemos que para que um objeto bruto pudesse ter vida, era preciso que ele tivesse o fluido animalizado. Como não tem, é um objeto bruto, portanto não tem vida. Agora, existem as ações sobre o objeto, fazendo com que o objeto possa mover-se. Então aqui os espíritos dão um bom exemplo quando ele fala do bastão na mão de quem é colérico. Nem a mão está colérica, nem o bastão também está. Por quê? Porque ali existe uma inteligência por trás de toda a ação. Então, alguém está pensando em agir daquela forma e, pegando do objeto, transmite de si para o objeto a sua vontade. A mesma coisa acontecia à época de Kardec. Os espíritos ali presentes naquelas pesquisas, a qual utilizava-se das cestas, das pranchetas, enfim, daqueles objetos, tinha um ser inteligente por trás de tudo. Vamos mais além? Se não é racional atribuir inteligência a esses objetos, pode-se considerá-los como uma variedade de médiuns, em os designando sob o nome de médiuns inertes? Resposta: é uma questão de palavras que pouco nos importa, conquanto que vos entendais. Sois livres para chamarem um homem uma marionete. Gente, é tão claro, né? A gente saber que o objeto ele não tem vida e por não ter vida, ele não tem movimento. Então, como nós podemos utilizar de um objeto e este objeto em movimento, nós dizermos que esse objeto é um médium? Não é verdade?
Era necessário questionar? Sim, era necessário, para que hoje nós pudéssemos entender exatamente a ação do espírito sobre o médium. O médium é a criatura que traz em seu organismo essa predisposição para os dons mediúnicos. A ação do espírito desencarnado sobre o espírito encarnado. Então, meus queridos amigos, principalmente os médiuns novatos, que possam entender realmente o que é o médium, qual a ação do médium nas manifestações, nas comunicações. É de suma importância nós, como médiuns, entender como se processa tudo isso e tirar da nossa cabeça a ideia de que são fenômenos paranormais, são fenômenos inexplicáveis. Não, gente. É a ação do espírito sobre o espírito encarnado. Nós somos o medianeiro, nós somos essa corrente elétrica viva a transmitir para aquele que não tem mais o corpo físico a ação para que ele possa ali dar por presente. Ainda temos um tempinho. Os espíritos não têm senão a linguagem do pensamento. Não têm a linguagem articulada, por isso, não há para eles senão uma só língua. Assim sendo, um espírito poderia se exprimir por via mediúnica em uma língua que jamais falou quando viva, e nesse caso, onde toma as palavras das quais se serve. A questão é, a linguagem dos espíritos, ela é a linguagem universal. Nós ainda não temos, nós como espíritos encarnados, não temos essa condição ainda de ter essa linguagem. Por isso que nós servimos como instrumento, né? Exatamente para transmitir a mensagem. Mas aí, ele pergunta, um espírito desencarnado poderia transmitir uma mensagem em uma língua ao qual, quando ele estava encarnado, não professava, não falava essa língua? A resposta: vós mesmos vindes de responder a vossa pergunta, dizendo que os espíritos têm uma única língua, que é a do pensamento. Essa língua é compreendida por todos, tanto pelos homens quanto pelos espíritos. O espírito errante, isto é, aquele que ainda se encontra na erraticidade, em se dirigindo ao espírito encarnado do médium, não lhe fala nem francês, nem inglês, mas a língua universal, que é a do pensamento, para traduzir as suas ideias em uma linguagem articulada, transmissível. Toma suas palavras no vocabulário do médium. Então está aí. Já dissemos, falamos há pouco, que a linguagem do espírito é a linguagem universal. Para que haja comunicação, ele se aproxima da via mediúnica, utilizando as suas cordas para transmitir. Esta transmissão é via pensamento. Nós captamos através, ele nos envia, então está aí a linguagem, e nós decodificamos esta linguagem para a linguagem articulada. Mas aí você pergunta, e se o médium nunca falou inglês, francês? Ora, o médium está sendo aquele que retransmite, é aquele que retransmite a mensagem. Então, o espírito pode vir falando uma língua alemã, inglês, francês, e nós decodificamos, e aí também aquilo que está armazenado em nós, de conhecimentos passados, conhecimentos atuais, isto vai ajudar muito para que a comunicação ali se faça, se concretize. Ok, meus irmãos? E aí, a gente pode ver que como é importante o médium se capacitar, como é importante o médium estudar. Você vai juntar o útil ao agradável, isto é, você tem a sua bagagem intelectual, ou não?
Mas vamos falar daquele que tem a sua bagagem intelectual, aquele médium que estudou naturalmente. E aí, esse médium vai também estudar a doutrina. Então, o conhecimento intelectual que ele adquiriu durante sua experiência, suas experiências anteriores e a sua experiência atual, com o conhecimento doutrinário, ele vai ser um bom médium. Ele está se capacitando, ele está se prontificando a ser o instrumento retransmissor da comunicação dos espíritos. Não quero dizer que alguém que seja analfabeto ou semi-analfabeto não deixa de ser um médium. Claro que não. Ele será um médium e se ele estudar, né? Porque o estudo, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sei ler. Mas eu não tenho condições de ler. Mas você tem a sua audição. E se você participa de grupos de estudos doutrinários, grupo de estudo mediúnico, você está ouvindo e você absorve pela audição. Então você vai armazenando toda essa sabedoria. E muitas vezes o médio, analfabeto, semi-analfabeto, eles trazem mensagens belíssimas. E posso até ir mais além, em outras linguagens. É um pouco difícil, porque o espírito ele precisará rebuscar do conhecimento desse médio atual semi-analfabeto, que em outras existências ele teve bastante conhecimento. Está ali armazenado, o subconsciente guarda tudo. E ele pode buscar exatamente ali esta bagagem para utilizar do médium, para fazer a retransmissão. Por quê? Precisa haver sintonia, precisa haver simpatia do espírito desencarnado para com o espírito encarnado. Essa sintonia favorece e a sintonia, a preparação, o estudo, a pessoa se capacitando, ela se favorece porque ela está adquirindo cada vez mais o conhecimento, mas ela está favorecendo também aos nossos irmãos que querem retransmitir as suas mensagens. Ok, meus irmãos, acredito que eu possa ter sido bem clara diante dessas questões que nós fizemos hoje e amanhã nós vamos continuar. Ok? Beijo para todos, boa noite.